Olá, meus irmãos. Eu espero que a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando em seu coração durante esses dias de epidemia. Talvez um dos maiores problemas que temos visto nas pessoas ao longo desse tempo é a ansiedade. Fique comigo, nós iremos ver um pouco mais sobre isso à luz das Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês, nesse momento, o texto de 1 Pedro 5, de 5 a 7. Abra sua Bíblia e vamos meditar juntos. A palavra de Deus diz assim: Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É muito interessante porque Pedro aqui começa o capítulo 5 dando instruções aos anciãos. A palavra lá traz a ideia de anciãos ou presbíteros. Então ele começa dando instruções àqueles que são mais velhos, os líderes, os mais maduros da igreja. E no verso 5, ele passa a dar uma instrução àqueles que são mais novos. Ele começa: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Em seguida, ele parece que é como se ele rompesse a instrução tanto para um grupo como com outro e agora fosse dar uma instrução geral. Ele fala: olha, que todos, tanto os mais velhos como os mais novos, se revistam de humildade no trato uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido, humildade está intimamente ligado com essa questão da ansiedade, porque se nós formos humildes e confiarmos no Senhor, certamente nós não caminharemos em ansiedade. A ansiedade é fruto muitas vezes de um coração orgulhoso, de soberba, de achar que a gente é capaz de resolver os nossos próprios problemas sozinhos. E quantos de nós durante esses dias não temos pensado maneiras e situações em que nós resolvemos isso, resolvemos aquilo, do nosso trabalho, a forma como evitar a contaminação com vírus, e o que eu devo fazer, o que eu não devo. Enfim, a gente se põe numa situação de querer resolver tudo. E é um desafio para cada um de nós tudo isso. E aqui Pedro começa instruindo: olha, primeira coisa, se revista de humildade. Não queira se colocar no lugar de Deus. Coloque-se no seu lugar, entenda quem você é, entenda as suas limitações. E é interessante que em seguida, ainda no verso 5, ele fala: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Pedro faz uso de um texto de Provérbios 3:34. Ele está usando o Antigo Testamento para falar: olha, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Deus espera que sejamos humildes e não orgulhosos. O orgulho está claramente ligado com uma falta de confiança no Senhor, porque quando nós somos orgulhosos, nós confiamos no na nossa própria capacidade de resolver, de fazer, de acontecer. Nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. E Deus fala: não, seja humilde, confie em mim, se coloque no seu lugar e eu lhe concederei minha graça. E no verso 6, Pedro continua e diz: portanto, humilhem-se. Uma vez que você agora entendeu o que é a humildade, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Aí Pedro diz para a gente se humilhar embaixo da poderosa mão de Deus. Quando fala poderosa mão de Deus aqui, Pedro está de novo lançando como base o uso dessa expressão muito usada no Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 13, quando Deus livra o povo do Egito, fala que Deus os tirou com mão forte ou com mão poderosa. Mão poderosa no Antigo Testamento está muito relacionado com essa questão do controle soberano de Deus sobre tudo. A mão poderosa de Deus, meu querido, é o que governa a história. Nada fugiu do controle do Senhor, nada fugiu daquilo que Deus espera ou com o seu propósito sobre cada um de nós. E aí ele fala: se humilhe debaixo dessa poderosa mão, lembre daquilo que Deus tem feito,
Lembre na história geral do cristianismo, da Bíblia, da fé. E não só isso, lembre na história da sua própria vida. O que Deus tem feito, como a mão poderosa de Deus tem agido na sua história. Lembrou? Agora se humilhe debaixo dessa mão poderosa. Essa é a ideia. E no tempo de Deus Ele te exalta. No tempo que Ele achar por bem, esse sofrimento e essa humilhação vai passar e Deus vai te colocar numa posição melhor. Mas tudo dentro do propósito soberano dele. E por fim, Pedro diz, olha, você com humildade se humilhou e se prostrou, entendeu quem você é, quem Deus é e se colocou diante dele. Então agora você lança sobre ele todas as suas ansiedades. Uma vez que nós reconhecemos a nossa posição, a posição de Deus e o abismo que há entre nós, nós devemos, por meio de Cristo Jesus, lançar todas as nossas ansiedades sobre ele. E nesse exemplo de lançar ansiedade sobre ele, eu gostaria de ler com você também o texto de 1 Samuel 1, de 10 a 18. Vou ler aqui. 1 Samuel 1, de 10 a 18. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, achou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Olha que interessante, a situação em si nesse momento não muda imediatamente. Ana, assim que termina de orar, não nasce o filho, ela não está grávida em seguida. Mas o que muda é o seu sentimento. O texto fala que ela estava profundamente triste, angustiada, e ela se derrama na presença do Senhor. E imediatamente, quando ela volta a se alimentar e termina a sua oração, fala que o seu rosto já não estava triste. Que nós possamos, com uma atitude de humildade, reconhecer a nossa situação perante o Senhor, a nossa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas, e possamos confiar no Senhor, nos humilhar mediante a mão poderosa e soberana do Senhor, que cuida da história, que controla a história, e dessa forma lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Isso certamente é um desafio, é simples de entender, mas é difícil de praticar e de viver isso. E que, a começar em mim, possamos nessa semana continuar lançando todas as nossas ansiedades sobre o nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele continue cuidando de nós, tirando toda essa preocupação, mudando o nosso semblante, tirando a tristeza do nosso coração, a angústia do nosso coração e colocando alegria em lugar disso. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus te proteja, e a minha oração é que a paz do Senhor de fato governe o nosso coração nesses dias e que a gente continue confiando nele, humildemente, e lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Um abraço, Deus abençoe e até logo.